Seguinte, eu não, infelizmente não consegui postar vídeo ontem, mas eu vou voltar a postar todo dia. Hoje eu vou publicar esse aqui, talvez mais outro, onde eu vou falar sobre o Flamengo, né, o pós-jogo do Flamengo e alguns jogos do Brasileirão. Mas hoje eu vou falar agora sobre a seleção brasileira feminina, que infelizmente acabou perdendo para a seleção francesa. Eu vou fazer um pós-jogo aqui o mais rápido possível sobre esse jogo que infelizmente faz com que a seleção brasileira fique a por um fio de não cair na fase de grupos da Copa do Mundo Feminino, que seria um pouco triste para quem está querendo buscar o primeiro título. Eu ainda sigo achando que o Brasil é um dos amplos favoritos a ganhar essa Copa, atrás de alguns, e um deles, o principal favorito para mim, é os Estados Unidos, que domina o futebol feminino. Mas, falando sobre o jogo em si, cara, o jogo, ele foi algo esquisito. Eu assisti uma parte, outra infelizmente eu não pude assistir, tava resolvendo algumas coisas, mas eu vi os lances dos gols e não só os lances dos gols, mas como os que eu vi me fizeram enxergar algumas coisas que eu não sei se você enxergou. Se sim, comenta aqui abaixo. Que foi basicamente a desorganização da marcação da seleção brasileira. Teve momentos em que a seleção brasileira feminina estava marcando de uma forma muito errada. Sabe, por exemplo, no lance do gol, ou foi no lance que gerou um escanteio, que foi o gol, ou foi um que gerou um escanteio aleatório na partida, teve um momento em que o Brasil marca numa linha de quatro, a primeira linha, a linha tava com as quatro zagueiras, e essa zagueira aqui saiu para marcar a francesa que estava aqui. Só que quando ela saiu para marcar essa francesa que estava aqui, deixou essa francesa que estava nessa parte do campo livre. E essa daqui é que era para essa zagueira marcar, pelo menos até onde eu entendo de um posicionamento de futebol. Essa francesa aqui, quem era para marcar a primeira volante do Brasil, que infelizmente não estava na jogada. Isso originou uma jogada de perigo que quase que resultou em gol. Esse aí foi um exemplo de jogada que aconteceu e que infelizmente resultou, que resultou não, perdão, que resultou em uma jogada de perigo que poderia ter gerado um gol, sabe? Então assim, é algo que a gente tem que ficar de olho, principalmente quando a gente for falar de seleções letais, como a francesa, que aí eu falei no outro vídeo passado. A gente fica feliz, a gente fica empolgado contra a seleção de Panamá, mas o verdadeiro teste que a gente vai ter, que iria ter, era contra essa seleção francesa. Que essa daí sim é um teste pra gente fazer, pra gente ver como que a gente tá de jogo, como é que a gente tá no estilo de jogo, no tático e tudo mais. Esse era o teste. A gente viu que tem muito que se ajustar. Tem muita coisa para se ajustar, né? E principalmente na questão de chances de gols, que a gente teve chances de gols também que infelizmente não foram concretizadas. Claro que não foram tantas quanto a francesa criou. A seleção francesa deu uma aula de futebol. Quando ela teve a oportunidade de fazer, ela fez. E a grande zagueira conseguiu, esqueci, me fugiu o nome dela agora. Cara, de cabeça letal. Não tem como. Aquela mulher é incrível na jogada aérea. É impressionante. O ponto fraco da seleção francesa feminina que eu vi é que ela é um pouco lenta. No sentido de, se você vai fazer uma jogada contra ela, você acaba tendo certas vantagens se você tiver uma troca de passe mais avançada, uma troca de passes rápida e uma passagem rápida de seus pontas ou de seus meias para adiante. Pro ataque, até mesmo do centroavante. Da centroavante, que se ela passar rápido e receber um lançamento, se ela sair em velocidade na hora certa, ela tem grande chance de ficar cara a cara com a goleira, porque é uma linha, são jogadores que não são tão rápidos quanto as brasileiras, por exemplo, né? A gente tem uma lateral direita, a Antônia, que ela é muito rápida e forte. Ela, de todas as jogadoras que eu vi até agora, ela é de toda a Copa do Mundo, das mais fortes e rápidas da Copa. Então a gente pode explorar isso na seleção brasileira feminina. O que aconteceu hoje foi algo que, ao mesmo tempo que é triste, pode deixar a seleção brasileira fora da Copa. Simplesmente isso. Pode simplesmente deixar a seleção brasileira feminina longe do sonho de conquistar a primeira Copa do Mundo. E se isso acontecer, vai ser muito deprimente para todo mundo. Por quê? Porque a gente quer ver a Marta. Sabe? E eu não tô falando isso para colocar pressão, nada disso. Eu tô falando isso no sentido de como torcedor, sabe? Eu tô falando como torcedor de fato. Eu enxergo que a seleção brasileira feminina merece demais esse título. Principalmente por ter jogadoras incríveis. Uma delas é a Marta. A Marta é uma jogadora fenomenal que merece esse título. E merece muito. Então, no fim das contas, o que fica de lição para a gente desse jogo é: a seleção brasileira feminina tem chance de passar, tem que ganhar da Jamaica, não importa como ela vai fazer isso, se for cavando pênalti, se for cavando falta, se for no escanteio, tem que ganhar.
O empate não interessa e muito menos ainda a derrota. Então, a seleção brasileira tem que ganhar, tem que buscar esse resultado, quer queira, quer não, o que vai ser um problema porque a Jamaica pode só empatar e já vai passar para a próxima fase. Então, o que você achou do jogo da seleção brasileira? Comenta aqui abaixo o que tu achou do jogo da seleção brasileira feminino, o que mais te impressionou, o que mais te deixou chateado. Porque eu gostei, de certa forma, de alguns lances que eu vi, principalmente do lance do gol. O gol foi um golaço da seleção brasileira feminina. Foi meio que acidental, né? Mas foi um golaço. A construção da jogada em si, até o chute que resultou, que sobrou a bola para a Debinha, foi uma construção bonita da jogada, sabe? Nenhuma seleção no mundo tem a capacidade de ir 1 contra 1 que o Brasil tem, seja masculino ou feminino. Nunca vai ter, na minha opinião, nunca vai ter. Para mim, no futebol, o Brasil sempre vai dominar a arte do X1, sabe? A gente tem jogadores incríveis em outros países. Não estou dizendo que não tem jogadores bons. Tem jogadores incríveis, sensacionais, tanto jogadores quanto jogadoras. Mas o que eu quero dizer é que, para mim, o Brasil sempre vai ser o lar onde vão ter muito mais jogadores e jogadoras que têm esse futebol arte do que os outros países. O que eu quero dizer é isso, é que no Brasil, para mim, sempre vão ter mais peças do que nos outros países, o que é um ponto positivo para a gente, sabe? É isso que eu quis dizer. Nos outros países temos também jogadores incríveis e jogadoras também. Só que no Brasil, eu sinto que tem uma abundância maior do que nos outros países, que é algo que a gente tem que buscar, analisar e aproveitar, porque essa é uma das vantagens que a gente tem sobre os outros países no sentido de futebol, sabe? Futebolisticamente falando. A gente tem que aproveitar isso, porque é o nosso diferencial. Essa é jogar o futebol arte, é trabalhar a jogada, é cuidar com cada jogada, é construir ela devagar, fazer de forma bonita e conseguindo o mais importante, que é o gol, sabe? Mas eu quero saber de você, o que tu achou do jogo de hoje, o que tu mais gostou, o que tu não gostou, tu concorda com o que eu falei, tu discorda? Comenta aqui abaixo, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e eu te espero no próximo, hein? Deus queira que saia hoje e agora é vídeo todo dia, quero publicar todo dia. Quando não sair vídeo, pode ter certeza que aconteceu alguma coisa, eu tive muito ocupado como aconteceu ontem. Tamo junto. Te vejo lá, hein? É nóis.